Abençoados com todas as bênçãos. Melhor dia, predestinados desde antes da fundação do mundo. Saiba que você foi predestinado por Deus desde antes da fundação do mundo para ser filho dele. Ele que escolheu você. Espíritos perfeitos. E saiba que isso é uma posição nossa que Cristo nos colocou. Escrevendo aos Efésios, diz que nós estamos assentados em lugares celestiais juntamente com Cristo. Essa é a nossa posição que Ele mesmo, o próprio Deus, nos colocou. Sejam todos bem-vindos. Melhor domingo a todos. Recebo que hoje já é o melhor dia da sua vida. Recebo que hoje já é a melhor semana, mesmo que não seja isso que você esteja vendo, mas é isso que Deus tem para nós. Porque o Evangelho diz que todas as coisas, todas, colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Hebreus capítulo 10, no versículo 14, diz que nós, que somos filhos, que somos o Espírito, já nascemos perfeitos. Espíritos perfeitos. Nascemos depois da cruz, não é isso? Por isso já nascemos completos em Cristo Jesus. Vamos tratar aqui hoje, abençoados, veja bem, sobre o fim do mundo. Vamos falar aqui a respeito do fim do mundo. Mas antes de começarmos a falar desse assunto, uma saudação aqui a toda a nossa audiência, a você que já está aí ao vivo, você que já está nos assistindo, que para nós é uma honra muito grande ter você nos ouvindo, ter você emprestando o seu ouvido para nos ouvir, não é isso? E saiba que o nosso trabalho aqui, nós temos o cuidado de falar sempre o Evangelho da graça de Deus. Nós temos aqui um cuidado de repetir o que está escrito no Evangelho, nas 14 cartas do apóstolo Paulo. Porque outra coisa diferente disso não serve para você, não serve para nós. Então, muito obrigado aí pela sua audiência. Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, Santa Cruz da Serra, Caxias, o município aqui de Caxias. Hoje é domingo, está um dia muito lindo, o sol está bem quente, um dia preparado pelo nosso Deus para que nós possamos viver bem, com a limpa consciência, sabendo a nossa posição em Cristo Jesus. Nós hoje reinamos em vida com um bom conhecimento, um bom entendimento, com uma limpa consciência, sabendo que nós não temos pecado, sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo, e de lá ninguém pode tirar, abençoado. Foi o Deus mesmo, o próprio Deus, que escreveu o seu nomezinho lá e ninguém pode tirar. E tem um detalhe muito importante que eu gostaria de chamar a sua atenção. Ele escreveu o seu nome lá, te escolheu, sem a tua opinião, sem me perguntar se eu queria ou não, se eu aceitei ou não. Foi Ele que imputou esse dom no nosso espírito. Foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos predestinou, foi Ele que fez, foi Ele que quis. Tudo é Ele. Aqui não existe honra, não existe glória humana nesse pacto. Toda honra, toda glória, todo louvor pertence unicamente, exclusivamente a Deus, a mais ninguém. Tá bom? Agradeço aí aos abençoados, porque temos também recebido bastante correios abençoados que têm nos escrito aí falando que têm entendido a palavra, que têm ficado felizes com essa palavra, porque é a palavra do nosso Pai, abençoado. Quando você ouve a palavra do nosso Pai, te faz bem aqui no teu espírito, porque o Evangelho diz que nós somos um só espírito com Ele. A palavra está correndo, está sendo glorificada, vidas estão sendo aí libertas dessa religião, dessa mentira chamada religião, não é isso? Então, te convido aí que continue compartilhando as mensagens, as nossas mensagens, e de todos os abençoados que estão aí pregando o Evangelho da graça de Deus. Você ouça, analise, confira com o Evangelho. Se tiver de acordo, compartilhe para que a palavra corra e seja glorificada. E também gostaria de fazer a você um pedido bem especial, não é isso? É que você que entende essa palavra, você que tem nos dado aí o prazer da sua audiência, é que se inscreva lá no nosso canal do YouTube. É importante que você se inscreva para que a palavra corra e seja glorificada também através do canal do YouTube. É um canal muito poderoso, um canal muito forte, que Deus mesmo, a tecnologia que Deus preparou para nós, para que a palavra corra e seja glorificada. Então, contamos aí com você,
contamos com o seu serviço, com o seu zelo por essa palavra. Então, vamos aqui ao fim do mundo. Gostaria de convidar você aí ao fim do mundo juntamente comigo. O tema dessa manhã, o tema que Deus colocou no nosso espírito é exatamente esse: o fim do mundo. Mateus capítulo 24, versículo 14. E quando falamos fim do mundo, estamos falando do mundo cosmos, o planeta Terra, porque a religião, ela ensina, né? Ela fala que vai acontecer alguma coisa por esses dias aí, não se sabe quando, talvez hoje, amanhã, daqui a 1000 anos, mas que o mundo cosmo, o planeta Terra, vai ter um fim. É isso que ensina a religião, que Deus vai vir sobre essa terra e vai destruir esse planeta. A ira de Deus, né? o castigo de Deus vai vir sobre a terra e vai destruir o mundo chamado cosmos. Mateus capítulo 24, versículo 14, diz assim, vamos ler aqui, vamos ler com bastante carinho. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Todas as nações. E então, depois disso, o que vai acontecer? Virá o fim. Segundo a religião, esse fim é o fim do mundo, do planeta Terra, que nós chamamos de cosmos. Olha, abençoado, veja bem, nós aqui temos falado por esses dias, nas duas últimas reuniões, nas últimas duas ministrações, temos falado a respeito da destruição do Templo de Jerusalém, falamos bastante, não é isso? Que Deus destruiu, usou um homem chamado General Tito e destruiu com toda aquela cidade, com o templo que estava ali. E também falamos a respeito da volta de Jesus nas nuvens. Falamos aqui que Jesus voltou nas nuvens. E voltar nas nuvens, ele veio como juízo sobre Israel. Não é que ele vai aparecer lá nas nuvens. Isso aqui não é literal. Nós falamos aqui a semana passada, Mateus 24, versículo 3. Vamos ler aqui, nós falamos aqui, olha só, Mateus 24, versículo 3. Vamos ler mais uma vez. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo, dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Falamos bem aqui a respeito da destruição do templo e também já falamos a respeito da volta de Jesus nas nuvens. Hoje vamos falar a respeito sobre o fim do mundo. O mundo, porque foi falado aqui por Jesus, foi questionado pelos discípulos, nessa reunião que aconteceu, pelos discípulos, e interpretado, abençoado, de forma errada pela religião. Os discípulos perguntaram para Jesus, o que vai acontecer aí no final do mundo, quando o mundo acabar? Como é que vai ser isso? Quando vai ser? E a religião, por não entender, interpretou de forma errada. A religião, ela explica que o fim deste mundo é uma forma literal. Está falando, quando Jesus disse, o fim do mundo, eles dizem, olha, é alguma coisa literal, o mundo cosmos. É isso que eles entendem. Veja bem, quando eu era bem novinho, lá nos meus tempos lá de colégio, de primário, não tem muito tempo isso, né? Mas já passou algum tempo, tinha algumas pessoas, inclusive tinha um amigo meu, um colega meu, até posso aqui falar o nome dele, se chamava Luiz Cláudio, muito meu amigo, e quando a gente conversava a respeito de religião, ele falava assim para mim, 2000 chegará, mais de 2000 não passará, falando a respeito do fim do mundo, porque ele aprendeu isso lá na religião dele, lá que falava que o mundo seria destruído e não passaria do ano 2000. Bem abençoados, nós já passamos aí 21 anos, né, do ano 2000 e não aconteceu nada dessas coisas. O mundo está aí firme, não foi destruído. Nós temos que entender o que Jesus quis dizer aqui, o que está escrito aqui com o fim do mundo, da mesma maneira que nós entendemos agora, que diz que Jesus veio nas nuvens e não é literal, quando ele diz aqui o fim do mundo, esse mundo aqui também não é literal, ele não está falando do planeta Terra, ele não está falando do mundo cosmos. Quando eu estava lá na religião, eu falo muito da religião, abençoados, porque nós passamos por lá.
Nós fomos experimentados nesse sistema por muitos anos. Amamos os nossos irmãos. Eles têm zelo por Deus, porque nós tínhamos muito zelo por Deus. Só não tínhamos a verdade. E tinha uma música, ainda tem uma música lá, de vez em quando a gente escuta alguém cantando, falando a respeito do fim do mundo, que diz assim, ó: essa terra vai pegar fogo. Onde é que você vai ficar? Aí o refrão diz: eu vou para o céu morar. Dando a entender, abençoados, que o mundo, essa terra, vai pegar fogo e vai ser destruída. Dizendo que a terra iria virar uma grande fogueira de São João. Porque vai pegar fogo, imagina, um planeta desse que tem muitas árvores, muitas coisas, pegando fogo, então viraria uma fogueira de São João. E veja bem, a boa notícia que nós temos aqui, porque o Evangelho é boa notícia. Se alguém pregar o Evangelho para você, eu vou pregar o Evangelho para você, e não te falar de boas notícias, não aceite, saia, porque não é Evangelho. Evangelho são boas novas, boas notícias. Falar, por exemplo, que você vai para o inferno, isso é boa notícia? Falar que você está em pecado, isso é boa notícia? De maneira nenhuma. Boa notícia é falar que você é santo, que você é perfeito, que Deus já perdoou os seus pecados, que o seu nome está escrito no livro da vida. Isso que são boas notícias, que você é um espírito com Cristo, que você é filho dele para sempre. Isso que são boas notícias. E a respeito aqui do fim do mundo, a boa notícia que nós temos, de acordo com o Evangelho, é que nem o Evangelho, veja bem, nem o Evangelho e nem as Escrituras confirmam essa doutrina que o mundo cosmos vai ter fim. Nem a Escritura, nem o Evangelho da graça de Deus, que foi escrito pelo apóstolo Paulo, fala alguma coisa a respeito que o mundo vai pegar fogo, que o mundo vai ser destruído, que seja algo para o nosso futuro hoje, o que vai acontecer hoje, ou que daqui a 10 anos, daqui na outra geração. Não existe nada que possa nos fazer entender que o mundo cósmico vai ser destruído, que vai ter um fim, de maneira nenhuma. Lá, veja bem, vamos aqui dar 2 exemplos aqui. Lá nas Escrituras, o escritor de Eclesiastes, no capítulo 1, no versículo 4, veja só o que ele diz. É um tema um versículo bem conhecido nosso. Ele fala assim, ó, diz assim, ó: uma geração vai, outra geração vem. Nascem pessoas, morrem pessoas. Acontece muita coisa nesse planeta. Mas a Terra, o planeta cosmo, o que acontece com ele? Segundo o escritor de Eclesiastes, ele diz que a Terra permanece para sempre. É isso que diz a Escritura a respeito do planeta Terra, o planeta cosmo. Vai acontecer muita coisa. Vem uma geração, vai outra geração. Diz uns cálculos aí dos grandes estudiosos, diz que esse planeta tem milhões e milhões de anos. E abençoados, vai permanecer para sempre. Porque isso aqui foi dito pelo próprio Deus. O escritor repetiu o que Deus disse para ele. A Terra vai permanecer para sempre, abençoado. Não, segundo a Escritura, não vai acontecer nenhuma destruição do planeta Terra. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, eu gostaria de ler com você. Vamos agora ao Evangelho. Já vimos aqui a Escritura, no capítulo 5, no versículo 19. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, aquele que ouviu de Deus. Olha só, 5,19. E isto, veja bem, Deus, o próprio Deus, aquele que criou todas as coisas, o Criador da terra, aquele que criou a terra, disse para o apóstolo Paulo: Deus estava em Cristo, ali na cruz, reconciliando, trazendo de volta para ele o mundo. Veja bem, quando Cristo estava ali na cruz, quem estava ali era o próprio Deus, em Cristo Jesus, reconciliando, trazendo de volta ao concílio o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Agora eu pergunto para você, né? Uma pergunta que não quer calar. Se Deus, o próprio Deus, reconciliou ali na cruz o mundo para ele, com ele mesmo, através de Cristo, por que ele vai destruir agora o mundo? Por que ele vai fazer esse mundo pegar fogo? Olha, abençoados, vamos pensar, pense, chega de ser enganado.
Chega de mentiras. A religião usa essa história, essa doutrina, que o mundo vai acabar, que a terra vai parar, para manter os filhos de Deus em escravidão aqui na mente, preso lá no sistema religioso. Porque eles falam, o mundo vai acabar, você tem que preparar, você tem que tomar cuidado. Aí você vai causar uma dependência sua para aqueles lobos, para aqueles homens. Porque o mundo vai acabar, você precisa fazer alguma coisa. Isso não é verdade, o Evangelho é bem claro. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E o escritor lá de Eclesiastes diz que o planeta Terra permanece para sempre. Não vai acabar, não vai ser destruído de maneira nenhuma. Não existe uma doutrina, não existe um conceito que diga, veja bem, que o fim do mundo, a Terra, vai acontecer. Não existe isso. Olha, daqui a 1000 anos, daqui a 2000 anos, daqui não sei quanto tempo, Deus vai destruir. Olha, veja bem, pare e pense na história. Quantas coisas já passaram nesse mundo? Guerras mundiais, 2, não é isso? Muitas coisas, muitos terremotos que assolam nações inteiras, coisas terremotos abençoados, coisas terríveis. E o planeta permanece para sempre. O salmista, escrevendo no capítulo 24, no versículo 1, olha o que ele diz, que a Terra, o planeta Terra, pertence a Deus. O mundo e tudo que nele há, tudo que nele habita, pertence a Deus. Será que Deus teve esse trabalho todo e vai destruir? Por quê? Se ele mesmo já reconciliou todas as coisas com ele. Então, abençoados, temos que parar, temos que pensar, não é isso? Temos que analisar, porque o Evangelho diz que nós temos a mente de Cristo. Chega de estar dando ouvido a essa religião mentirosa que está por aí. Veja bem, quando seria então o fim do mundo, que foi questionado pelos discípulos a Jesus de Nazaré? Porque eles falaram, vamos voltar aqui, ó. Vamos ler aqui de novo, ó. Mateus 24, 3, bem no finalzinho do verso, dizendo, dize-nos quando será estas coisas, quando será a derrubada do templo, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Veja que eles questionaram a Jesus de Nazaré quando seria o fim do mundo. Então, quando seria esse fim do mundo e que mundo seria esse? É importante você saber, importante você entender que mundo seria esse. Veja bem, quando fala mundo, não é sentido literal, abençoado, não é sentido literal, porque no mesmo verso ele fala que Jesus voltaria nas nuvens, e essa nuvem aqui não é literal. A nuvem aqui está dizendo um modo de linguagem dos judeus que viria o juízo de Deus sobre aquele povo. E quando fala aqui fim do mundo, também não é no sentido literal, é no sentido figurado, porque está falando de eventos simultâneos. Veja bem, a derrubada do templo, a vinda de Jesus nas nuvens e o fim do mundo são eventos que aconteceriam na mesma época, no mesmo tempo. Por isso que não pode ser aqui o sentido literal. Não existe essa história que Deus mesmo vai destruir o mundo. Foi um evento para a mesma época. Mesma época, olha só. Mateus 24. Vai, Mateus, vamos voltar aqui a Mateus. Esses dias estamos um bom tempo aqui em Mateus 24, no versículo 34, ele diz, em verdade, lá no final, bem no final da explicação que ele deu aos discípulos, depois que ele disse de muitas coisas que aconteceriam. Na verdade, eu vos digo que não passará esta geração, isso aqui que é o terror da religião, a geração, sem que todas são todas, ou alguma coisa fica de fora. Todas essas coisas aconteçam, que todas essas coisas, isso que ele falou lá no verso 3, não é isso? A derrubada do templo, a volta de Jesus nas nuvens e o final do mundo, o fim do mundo. Não aconteceria, não passará antes dessa geração. Iriam acontecer todas essas coisas dentro de uma geração. E veja bem, quando fala aqui fim do mundo, abençoados, veja bem, está falando de um fim de uma era. Não é o planeta Terra que vai acabar, está falando de um final de um pacto. Está falando do fim da lei, está falando do fim do povo de Deus, do povo judeu. Porque aquele povo, que era chamado de povo judeu,
teve um final ali. Hoje, veja bem, hoje o povo de Deus é a igreja. O povo de Deus não é o povo judeu, como diz a religião, porque esse povo é o povo de Deus, o povo escolhido por Deus. Nada disso. O povo de Deus hoje é a igreja de Cristo. Colossenses, veja aqui comigo, vamos aqui abrir um parênteses aqui, para que se entenda isso aqui. Colossenses, no capítulo 3, veja aqui o verso 11. Aqui está, Colossenses 3:11 diz assim, ó. Veja o que diz o apóstolo Paulo. No qual, 3:11 diz assim, onde não há grego nem judeu. Olha o que diz o apóstolo Paulo a respeito da igreja de Cristo, dos filhos de Deus hoje, depois que ele morreu, depois que ele ressuscitou, depois que ele fez justiça lá com aquele povo. Diz assim, ó, onde não há grego nem judeu, onde não há gentio nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro nem cita, não há servo nem livre, mas o que? Cristo é um em todos. Acabou essa história que somente o povo judeu que era o povo de Deus. Todos nós somos do povo judeu, somos povo de Deus, somos a igreja de Cristo hoje, depois que ele veio e fez justiça ali. Então, abençoados, foi tudo o que aconteceu numa mesma época. O fim do mundo, aqui, que Jesus está falando, não é o final do planeta. Veja bem, não leve isso para o sentido literal. Não é o fim do planeta. Não é que Deus está falando que ele vai destruir o planeta Terra. Isso nunca vai acontecer, abençoado. É uma geração que passou. Por isso que ele fala aqui, ó, Mateus 24. Vamos aqui a Mateus. Volte a Mateus. Mateus 24, no versículo 34 e 35. Ele está falando que esse evento do final do mundo iria acontecer naquela geração. E o planeta Terra está aqui. Nós estamos aqui no planeta Terra. Não aconteceu o final desse planeta. O mundo não terminou de uma forma literal quando Jesus disse, nessa geração. Isso vai acontecer nessa geração. Então veja aqui, ó, Mateus 24, no versículo 34. Ele diz assim, ó, versículo 34. Em verdade vos digo, vamos ler mais uma vez. Em verdade vos digo que não passará, olha só, não passará esta geração. Que geração que ele estava falando? A geração dele lá de Jesus de Nazaré, dos seus dias, sem que todas essas coisas aconteçam. Então Jesus disse que não passaria aquela geração antes do fim do mundo. Depois que passasse então o fim do mundo, aconteceria ali todas as coisas lá do verso 3, que Jesus disse lá para os discípulos, que foi questionado por eles, que só iria acontecer naquela geração, não iria para frente, não seria depois da sua geração. Todas as coisas, e também está incluído o fim do mundo, que foi questionado pelos discípulos a Jesus de Nazaré. E nós já passamos muitos anos. Uma geração na Bíblia, abençoado, veja bem, porque a religião, ela questiona, porque funciona assim. Quando alguém quer justificar o que está escrito na Bíblia, para suas próprias razões, aquele velho ditado, né, trazer a brasa para a sua sardinha, eles mudam o sentido das palavras, eles mudam o que está escrito. A Bíblia diz que uma geração na Bíblia é mais ou menos 60 anos, segundo aí os estudiosos, aquelas pessoas que estudam muito a Bíblia, né, que passam dias e dias estudando, diz que uma geração é mais ou menos de 60 a 100 anos. Vamos aí calcular 60 anos, segundo aí os estudiosos. Então Jesus disse que não passaria aquela geração sem que tudo acontecesse, e principalmente também o fim do mundo. Então, nos faz entender o quê? Que o fim do mundo que foi anunciado, que foi falado, que foi questionado lá pelos discípulos, já aconteceu. Não é que vai acontecer, já aconteceu. Porque ele disse, abençoado, nós estamos insistindo nisso aqui, porque a mentira está aí há muito tempo, nesta geração. Veja, vamos ler de novo aqui o versículo 34. Em verdade vos digo, Jesus mente, Deus mentiu. Ele disse, em verdade vos digo, que não passará esta geração,
sem que todas essas coisas aconteçam. Não passará essa geração sem que antes venha o fim do mundo. E a geração já passou, a geração de Jesus já acabou, já estamos mais de 2000 anos aí na frente, e com certeza aquele fim de mundo que foi anunciado por Jesus já aconteceu. Veja o versículo 35. Vamos aqui adiantar mais um pouquinho. O versículo 35. O céu e a terra passarão. Olha, isso aqui é uma coisa assim tremenda, não é isso? A religião ama esse versículo. Eu tinha um abençoado bem próximo a mim, e todas as vezes que a gente falava a respeito de algum acontecimento da Bíblia, ele me lembrava esse versículo aqui, ó. O céu e terra passarão, mas as minhas palavras, palavras de quem? De Jesus de Nazaré aqui, do próprio Deus, não hão de passar. Então veja bem que a religião, ela usa esse verso aqui para dizer que o mundo vai ter um fim. Porque diz aqui, ó, o céu e a terra passarão. Segundo a religião, se o céu e a terra vão passar, é porque o mundo vai acabar. Pessoal, vamos aqui pensar. Vamos pensar. Vamos raciocinar, porque nós temos a mente de Cristo, nós pensamos igual a Deus, temos aqui o Evangelho que foi revelado pelo apóstolo Paulo, que nos faz pensar igual a Deus. Passar, quando diz passar, não é destruir, não é ter um fim. Porque quando alguém passa, não quer dizer que destruiu. Essa semana mesmo passou aqui na minha rua um abençoado vendendo ovos, o carro dos ovos, não é isso? Ele passou, ele foi destruído? Ele acabou, ele teve um fim? Não, ele passou. Porque passar, abençoados, segundo o nosso conhecimento, segundo o que está escrito, passar é um movimento para frente, é se deslocar. É quando alguma coisa vai para frente. Passou, não está mais aqui, passou. Quando diz o céu e a terra vão passar, diz que continua a existir. O céu e a terra, diz Jesus, passaram porque continua a existência. Tempos após tempos. É isso que diz aqui, ó. Os céus e terra vai passar, vai continuar a existir. Não vai ser destruído, abençoado. Mas as minhas palavras, disse Jesus, não hão de passar. Porque ele disse que haveria o fim do mundo naquela geração. A Terra, abençoado, do planeta Terra, é isso que aqui nós queremos nos apegar hoje, que você entenda. O planeta Terra foi criado para ser para sempre. Isso aqui não vai ser destruído, abençoado. Isso aqui não vai acabar. Deus tem um carinho muito especial com o planeta Terra. Por que você acha que ele foi aqui, nesse planeta, que ele colocou os filhos? É aqui que ele determinou que aconteceria a participação de carne dos seus filhos. Olha quantos planetas existem aí em torno aí da Terra, no nosso sistema solar, muito aqui, e que nós não conseguimos nem chegar com toda a tecnologia que nós temos, mas Deus tem aqui um carinho especial. Deus está aqui, ó, no planeta Terra. Não sei o que acontece lá, mas aqui Deus está, porque aonde está o Espírito de Deus, e Ele habita no nosso espírito, então é porque Ele está aqui. A Terra foi criada para ser para sempre. É para sempre, não existe essa história que a Terra vai ser destruída. E veja bem, abençoados, a criação, o planeta Terra, ela foi amaldiçoada com a desobediência de Adão. Quando Adão desobedeceu, ficou em trevas, em desconhecimento, em desobediência, quando Adão desobedeceu. Isso, claro, segundo o controle de Deus, segundo, debaixo de um propósito de Deus. O planeta Terra ficou assim. Veja em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Vamos aqui avançar um pouquinho. Um verso também bem conhecido nosso. Colossenses, capítulo 1, no versículo 13. Ele fala exatamente o seguinte. Deixa eu abrir aqui, deixa eu encontrar. Está aqui, 13. Diz assim, ó, o qual, falando de Cristo, falando do próprio Deus, o qual nos tirou, veja bem, o que aconteceu? Nos tirou da potestade das trevas e nos transportou, não é que vai transportar, já transportou para o reino do Filho do seu amor. Diz que nos transportou, falando, veja bem, falando daquele povo diante da cruz, diante do ano 70. Nós aqui, nós já nascemos no reino. Deus teve o trabalho de nos transportar, nos tirar dessa maldição da lei de Moisés.
do pecado de Adão, depois do fim daquele mundo, aquele mundo chamado Lei de Moisés, aquele mundo onde estava debaixo de maldição. Diz aqui que Deus nos transportou. Nós já nascemos aqui abençoados, transportados. Quem foi transportado, quem passou por esse processo, foi aquele povo que já estava lá antes da cruz, que nasceram lá naquele povo, naquele tempo, onde a lei de Moisés imperava, onde a desobediência de Adão ainda estava lá de pé. Mas nós já nascemos depois da cruz, depois do evento do ano 70, depois da volta de Cristo, depois do fim do mundo. Nós já nascemos prontinhos, já estamos prontos aqui nesse mundo. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei, veja bem, o fim da lei de Moisés é Cristo. O fim do mundo da lei acabou ali. Não existe mais essa lei de Moisés. É disso que Jesus estava falando. Esse mundo que está em vigor, essa geração aqui da lei de Moisés, isso vai ter fim. Esse mundo vai acabar. É disso que Jesus estava falando, ele estava anunciando. E aconteceu exatamente ali, na destruição do templo ali, quando Cristo voltou ali nas nuvens. Vamos ver isso mais de perto. Romanos capítulo 8, porque é um assunto bem excelente, Romanos capítulo 8. Olha só o que diz aqui o apóstolo Paulo. É certo que ele na cruz, Cristo, não é isso? Cristo, ele acabou com a lei. Quando ele morreu, ali diz o apóstolo Paulo que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. E aconteceu ali na cruz, quando ele morreu e ressuscitou. Mas no capítulo 8 de Romanos, no versículo 19, acompanha comigo, ele diz assim, ó. Por quê? Olha só, versículo 19. Por quê? Vamos ler até o 23. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então, espera ainda, porque não havia acontecido. E preste atenção que quando Paulo escreveu essa carta aqui para Roma, Cristo já havia morrido e ressuscitado. E a natureza aqui estava na expectação da manifestação dos filhos de Deus. E o versículo 20, porque a criação, veja bem, a criação, o mundo, ficou sujeito à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Adão, quando Adão desobedeceu, ele deixou o mundo debaixo de uma vaidade, debaixo de um pecado. E o versículo 21, na esperança de que também a mesma criatura será libertada. Olha o que Paulo diz, depois que Cristo morreu e ressuscitou, ele diz que a criatura ainda seria libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E o versículo 22, ele diz, porque sabemos que toda criatura, toda a criação geme. Depois que Cristo morreu e ressuscitou, toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. Voltamos a repetir, o apóstolo Paulo escreveu essa carta, esse relato é depois que Cristo morreu e ressuscitou. E o versículo 23, e não só ela, mas nós mesmos quem? Nós que estamos lá depois da cruz e antes da volta de Cristo, antes da destruição lá do templo. Nós, aquele povo que estava lá, nós já nascemos depois. E diz mais, não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, estavam esperando, Cristo morreu, ressuscitou, e aquele povo que estava depois da cruz e antes da destruição do templo, antes da volta de Cristo, estava esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. E veja bem que então, que quando Cristo morreu ali na cruz, embora com o fim da lei ali na cruz, os sacrifícios, as ofertas não tiveram fim. Continuou a desobediência, porque o templo abençoado, o local do sacrifício, estava de pé. Por isso que Paulo diz aqui, ó, que nós esperamos, a criação espera ardentemente a liberdade dos filhos de Deus. Porque o templo estava de pé, a desobediência continuava, Deus mesmo, Cristo, ainda não tinha vindo nas nuvens fazer justiça. Então, no ano 70, se cumpriu o que Jesus disse lá em Mateus 24, versículo 3. Vamos voltar, Mateus 24, vamos ler aqui 1000 vezes se for preciso, Mateus 24, versículo 3.
O que ele diz assim, ó, bem lá no finalzinho? Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. Quando o Cristo voltou nas nuvens, quando ele destruiu lá o templo lá de Jerusalém, veio o fim do mundo, o fim desse sistema, o fim de Adão, acabou. Então a natureza que estava gemendo conheceu a liberdade gloriosa, mas isso só aconteceu quando o templo foi destruído, aquela mancha que estava ali na criação. Porque a desobediência continuava, mesmo Cristo morrendo na cruz e dando fim à lei de Moisés, a desobediência continuava. Porque o local de sacrifício estava ali, estava de pé. Mas quando Cristo veio e acabou, o mundo das obras, o mundo dos sacrifícios, foi uma época lá na história que acabou quando Cristo destruiu aquele templo ali. Abençoados, veja bem, o mundo não vai ter fim. O mundo cosmo, o mundo planeta, não vai ter fim. O que teve fim, que Jesus anunciou aqui em Mateus 24:3, foi o fim do templo lá, o sacrifício, o sacerdote, a lei de Moisés. Isso teve fim. Esse mundo teve fim. Porque as coisas aqui, abençoados, aconteceram de maneira espiritual. Isso aqui não pode ser levado no sentido literal, essa história que Jesus vai voltar nas nuvens, essa história que o mundo vai acabar. Isso não é literal, abençoado, não é literal, porque o reino é espiritual. Nós falamos aqui, já no templo, na ministração passada, que o sentido aqui é espiritual, não é físico. Isso aqui não é acontecimento físico, quando ele falou que o mundo vai ter fim, mas não é o mundo cosmo, é o mundo da lei de Moisés, aquele mundo que estava sujeitando a criação, estava mantendo a criação presa lá em Adão. Nós vamos repetir, embora Cristo tenha dado fim à lei de Moisés, Romanos capítulo 10, versículo 4, o fim da lei é Cristo, mas continuaram. O povo desobediente, aquele povo lá judeu, continuou lá com os sacrifícios, continuaram fazendo as oferendas, como se nada tivesse acontecido. Como vive hoje a religião, não é isso? Nós falamos, olha, o fim da lei é Cristo, a lei não foi dada para nós, os gentios, não precisa batizar, não precisa jejuar, não precisa ir para os montes, mas a religião continua fazendo as mesmas coisas, em desobediência. E aquele povo lá, que estava lá antes da destruição do templo, depois que Jesus morreu, estavam fazendo as mesmas coisas, como se nada tivesse acontecido, como se Cristo não tivesse ido da cruz. Então, o que foi que aconteceu? Por um decreto de Deus, Deus levantou um homem, chamado Tito, um general, e destruiu tudo, acabou com tudo. Deus fez justiça ali. Acabou com aquele mundo, foi o fim daquele mundo. É isso que Jesus estava anunciando. O fim do mundo, o fim da lei de Moisés. Acabou aquela época, aquela geração, acabou ali. Não vai acontecer mais, abençoados. Isso foi uma vez para sempre. O mundo não vai ter fim. O que teve fim foi a lei, foi o templo, foi o sacrifício, foi os sacerdotes, foi aquele tempo. Isso aconteceu na cruz e na destruição do templo. Já era, acabou, uma vez para sempre. Quando Cristo voltou em juízo sobre Israel e deu fim àquela época de maldição e morte, acabou ali o pacto de maldição e morte, acabou na cruz quando Cristo morreu, deu fim à lei de Moisés, e terminou quando ele mesmo voltou em juízo sobre Israel e acabou destruindo aquele templo. Foi o fim daquele mundo, acabou. Por isso que Jesus falou, olha, quando acontecerem essas coisas, quando eu voltar sobre as nuvens, esse mundo vai ter fim, vai ser o fim do mundo. E os discípulos perguntaram para Jesus, dá um sinalzinho aí, nos explica aí alguma coisa que vai acontecer quando o fim do mundo, desse mundo que está aí, chegar. Não é mundo literal, não é o mundo cosmo abençoado. Tira isso da sua mente, esqueça essa ideia. Hoje nós vivemos a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreveu a Roma, dizendo que a natureza aguardava a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, é porque o templo ainda não havia destruído e o próprio Deus ainda não tinha vindo sobre juízo sobre aquela geração. Mas hoje tudo aconteceu, tudo está pronto, nós já fomos
transportados para esse reino, já vivemos a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. E vamos encerrar aqui então, aqui, ó, Gálatas capítulo 5, que fala que o apóstolo Paulo confirma isso que nós estamos aqui falando. Gálatas capítulo 5, no versículo 1, ele diz assim, ó, estás, pois, firmes, olha só o que ele diz, estás, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Libertou. Não é que vai libertar, abençoado. Cristo já nos libertou. E isso aconteceu uma vez para sempre. E foi de uma forma definitiva. Não é no sentido literal que isso vai acontecer, o que aconteceu. Mas foi aqui, ó, no Espírito. Cristo veio sobre as nuvens, destruiu aquele povo, deu fim àquele mundo, e hoje nós vivemos a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. E não voltamos mais a fazer aquelas coisas, não voltamos mais a praticar as coisas daquele mundo, porque aquele mundo teve fim, acabou. Ele diz aqui, ó, estás, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão, das obras, não é isso? Eis que eu, Paulo, vos digo, que vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Porque aquelas obras tiveram fim, aquele mundo acabou, foi o fim daquele mundo, não existe mais, abençoados. Eu recebo que você tenha entendido, eu recebo que você pense. Se você não compreendeu, leia aqui o capítulo 24 de Mateus, leia as cartas de Paulo, que você vai entender que o mundo não pode ser destruído. Não é desse fim de mundo que o próprio Deus está ali falando que vai acontecer. Não, não. Saia dessa mentira da religião, porque isso não vai acontecer. O nosso Deus, o nosso Pai, Ele preparou um mundo muito lindo para nós. Veja quantas coisas lindas existem por aí. Mesmo embora o homem procurando destruir muitas das coisas, mas o mundo permanece para sempre. Não vai ser destruído, porque ele vai estar sendo cuidado pelo próprio Deus. Escrevendo lá os Hebreus no capítulo 1, no versículo 3, diz que todas as coisas estão seguras pelo poder da palavra de Deus. É Deus mesmo que cuida para que esse planeta esteja aí firme, seguro. Porque a palavra dele, abençoados, não pode voltar atrás. Deus não mente. Ele disse que é para sempre. E com certeza será para sempre. Então, abençoados, terça-feira nós não estaremos aqui de volta na quinta-feira, nisso, estamos aqui falando da palavra do nosso Pai, às quintas e aos domingos, não é isso? Por uma recomendação aqui do nosso Pai mesmo, aqui no nosso espírito, nós estaremos aqui falando a verdade, a liberdade gloriosa com que Cristo nos libertou. Estamos livres daquele mundo. O próprio Deus, Ele deu fim àquele mundo. Acabou. E nos colocou na melhor época da história, onde não tem lei, onde não tem obra, onde nós vivemos pela fé. Vivemos crendo que o nosso Pai, o nosso Deus, já consumou todas as coisas. Ele mesmo fez todas as coisas. Abençoados, melhor domingo, melhor semana. Muito obrigado por você estar aí, estar nos atento à nossa palavra. E te convido mais uma vez, compartilhe essa mensagem, compartilhe para que essa palavra chegue a outros. Se inscreva aí no nosso canal do YouTube, que é muito importante que você faça isso. Nos ajude a anunciar essa liberdade dos filhos de Deus. O que nós temos visto por aí são muitos filhos vivendo debaixo da escravidão, como se o mundo não tivesse acabado. O mundo já acabou, o mundo da escravidão já teve fim. Mas se nós não falarmos, se nós não anunciarmos, assim como chegou aos nossos ouvidos, os nossos irmãos vão continuar vivendo acorrentados. Já viu? Sabe como venha fazer uma corrente? Estão aí vivendo debaixo de corrente, debaixo de propósito, debaixo de copinho de água depois da oração. Por quê? Não sabe que esse mundo teve fim, acabou. Estão vivendo debaixo de alguma coisa que o próprio Deus terminou, acabou. E para isso eu te convido que participe conosco, compartilhando as mensagens, você mesmo falando, né, para o seu vizinho, para o seu amigo, que esse mundo teve fim, foi o fim do mundo, o fim da lei de Moisés, o fim da escravidão, acabou. O próprio Deus
até o fim. Nos ajude a participar dessa palavra com os nossos irmãos, não é isso? Compartilhando as mensagens, se inscrevendo aí no nosso canal do YouTube. Abençoados, receba que hoje é a melhor domingo, receba que Deus mesmo fale aí no teu espírito e que tudo está bem e que hoje você tenha um excelente dia, que Deus mesmo está aí no teu espírito. Abençoados com todas as bênçãos.